Muito bom dia, estamos chegando ao vivo com o nosso Você Bonita. Seja muito mais que bem-vindo, muito mais que bem-vindo ao nosso programa hoje, terça-feira. E terça-feira sempre especial, né? O sol já apareceu, tá um dia lindo, falaram que vai chover, mas eu espero que não, porque tá um dia maravilhoso pra gente curtir, pra gente começar com alto astral, com energia positiva, com brilho nos olhos e com muito conteúdo, com muita informação. Você sabe que aqui no Você Bonita não pode faltar informação de saúde, beleza, qualidade de vida, atividade física, e a gente faz tudo isso especialmente pra você, com o maior carinho. Então, pra você que pediu uma pauta de beleza, que pode ajudar e muito na nossa vida, olha o que a gente vai ter no segundo bloco. Presta atenção, a gente já deixou tudo pronto, tudo arrumadinho, porque a gente vai falar no segundo bloco com as minhas convidadas que já estão aqui sobre delineador. Você sabe passar delineador? Quero ver. Vai lá na frente do espelho, tenta passar o delineador. Meninas, sejam bem-vindas. O delineador, ele pode mudar sua maquiagem por completo, ou favorecer a sua maquiagem, ou estragar tudo. Já parou pra pensar nisso? E o delineador tem aí os seus segredinhos. Então a gente vai mostrar hoje qual o delineador que a gente tem utilizado, qual está na moda e como você pode abrir o seu olhar. E para quem já tem um olho um pouco maior, como você pode diminuir esses olhos. É bacana, são truques muito legais que só podem ser feitos com o delineador. Então não saia daí que o papo vai ser muito legal, mas isso é no segundo bloco. Meninas, muito obrigada. Até daqui a pouco, tá tudo pronto. E ó, muitas dicas, né? Tô esperando, tem muita foto. Olha, vai ser o máximo essa pauta. Então, segundo bloco, a gente se encontra. Mas a gente vai abrir o Você Bonita desta terça-feira com outro assunto muito legal, que já tem também um tempo que a gente quer trazer ao programa. Desde o dia que fizemos o Caderno dos Sonhos, você que assiste o Você Bonita todos os dias, se lembra que a gente fez o Caderno dos Sonhos? Que a gente ensinou um caderno que você pode colocar ali os seus desejos e que isso pode sim ajudar a conquistá-los, a alcançá-los. E hoje no Você Bonita, Lucy Gameiro volta mais uma vez ao programa para ensinar o Diário dos Elogios. Olha que bacana, Lucy! Seja bem-vinda! Foi tanto sucesso lendo o nosso Caderno dos Sonhos. Verdade. Que é o Diário dos Elogios, tenho certeza que não vai ser diferente. Não. Seja bem-vinda mais uma vez, obrigada. Fique à vontade, muito bom recebê-la. Mais ainda para poder falar sobre isso, é um assunto muito legal. É uma terapia alternativa, como eu já disse várias vezes que você esteve no programa, que eu acredito. A gente tem que, antes de tudo, acreditar nessas terapias para que elas possam dar certo na nossa vida, né, Lucy? Com certeza. Como surgiu o Diário dos Elogios? O Diário dos Elogios, Carol, não chega a ser um complemento do Caderno dos Sonhos, mas ajuda muito, né? Por quê? A gente vê que o ser humano, ele tem uma necessidade imensa de ser reconhecido, ou por ele mesmo, ou pelas pessoas que estão em volta. Então, quando a gente criou o Diário dos Elogios, pode ser um diário, um caderno, um registro, enfim, o nome que quiser dar, né? Na verdade, isso é um treinamento, a gente chama de treinamento de vida. Por quê? O ser humano, ele nasce já com um instinto negativo, né? Assim, ele tem essa tendência ao negativismo já por instinto mesmo. O bem, o positivo é ensinado a ele com o decorrer, né, da sua vida. E o Diário dos Elogios surgiu como? A necessidade que a gente percebe nas pessoas de se sentirem importantes, se sentirem amadas, queridas, né? Naqueles momentos mais difíceis. E olha, Carol, a gente tem uma coisa péssima, que é a tendência a críticas. Para criticar, a gente abre a boca facinho. E a gente também só lembra das críticas, dos elogios a gente esquece. Porque é a que a gente falou, a gente tem essa tendência negativista, né? Então, com o diário, a gente treina o quê? Não só a se elogiar, mas também elogiar a outras pessoas, a empresas, a escolas, enfim. Na verdade, isso aqui é para te fazer criar o hábito de ver o lado bom das pessoas, que sempre há. Por mais que você diga, aquela pessoa não tem nada de bom, se você começar a fazer um treinamentozinho e se focar naquilo, você vai conseguir encontrar qualidades boas nela. Quando eu falo em elogio, eu não falo elogiar só a pessoa. Na verdade, é melhor você dar ênfase a elogiar as atitudes da pessoa. Porque quando você elogia uma pessoa diretamente, isso pode, aquela história do feitiço vida contra o feiticeiro.
Você pode criar ali um ego exacerbado, a pessoa pode, então... Pode ficar se achando. É então, bem isso, né? É meio se perigoso, entendeu? Entendi. Não que não deva, mas eu acho assim, valorize mais as atitudes daquela pessoa. Tá. A coragem que ela teve para, de repente, trocar de emprego, né? Enfim... Para encarar o tratamento, de repente, de uma doença. Exatamente. É melhor do que você falar para ela assim, nossa, você é super forte. Por quê? Se acontece um dia dela fraquejar, aquilo pode ter uma consequência imensa dentro dela. Entendi. Porque ela carrega a responsabilidade de ser forte. Porque você falou e ela naquele momento falou, nossa, eu sou forte. Então, se por acaso ela fraquejar, aquilo vai soar para ela assim como a maior derrota uma da derrota. Agora, se você elogiou a atitude dela, né? Tipo, olha como você encarou bem, né, o seu tratamento, nossa, você, né? Ela vai tentar sempre melhorar, porque um elogio, ele traz com ele sempre aquela vontade só de melhorar. Entendi. Então vamos entender como é que vai funcionar isso aqui. Por onde começamos? Eu já estou com o meu, que a Lucy me deu. Primeira página. Primeira página. Eu. Quem é? Eu. Por que eu? Por quê? Por quê? Porque eu sou a pessoa mais importante para mim mesma. Certo. Certo? E eu começo com essa frase ou não? Seu elogio. Então, assim, eu sou uma ótima apresentadora de programa. Eu tenho facilidade com comunicação, né? Eu me expresso bem. Eu me expresso bem. As pessoas gostam do meu tom de voz, dos meus jeitos, né? Do jeito que eu me visto para apresentar meu programa. Isso tudo é elogio. A você mesma, né? Eu gosto de como eu me preparo para começar um programa, como eu antecedo um programa, como eu escolho as pautas do meu programa, tudo isso são elogios. A energia ao chegar na emissora, a energia que eu desperto, né, na equipe, quando eu chego. É que as pessoas em casa não veem, mas a gente que está aqui vê que é uma festa, né? É uma festa, uma verdadeira festa antes de começar o programa. Festa. Temos que mostrar os bastidores. Vamos pensar Com certeza, nisso. é ótimo. Não é? Isso também vai entrar nos nossos elogios. Então a gente começa por nós, porque a gente não tem o hábito de se elogiar. É verdade. A gente procura crítica. É verdade. Quando você assiste suponhamos um VT seu em casa do que passou, você fica olhando, nossa, mas o que eu podia ter melhorado? Ai, mas aquela roupa não ficou tão boa. Você não olha o que você fez de bom. Verdade. Você não se elogia no trabalho, você fala, puxa, Carol, consegui, né? E eu acho que às vezes a gente passa tão rápido, a gente nem para pensar se a gente está fazendo alguma coisa boa no nosso dia, né? Eu acho que isso para todas as pessoas, em qualquer área, em qualquer profissão, né? Você faz tanta coisa no seu dia que você nem para pensar, mas nossa, acontece hoje alguma eu fiz tudo de bom, né? Acontece alguma coisa, suponhamos, desagradável aqui, de repente alguém cai. Isso, você lembra. Você vai marcar, nossa, pode passar 10 anos. Exatamente. Lembra, gente, aquele dia que a pessoa caiu lá no programa? Enfim. A coisa ruim a gente não esquece. Outra coisa do diário, né? Você escreveu seus elogios. Tá. Uma outra folha, você escreve os elogios que você recebe. É um registro. Tá. Porque o que acontece? Quando você recebe um elogio, você se sente incomodada um pouco. A maioria das pessoas, quando você fala, nossa, Carol, como você tá bonita. Ah, obrigada. Você fica assim meio constrangida. Por quê? Foi ensinado pra gente que quando você se enaltece, né, é uma coisa assim, que não tem a ver com humildade. Ai, aquela pessoa é prepotente, imagina. Eu falei que ela era bonita e ela não. Entendi. Gente, é pura bobagem isso. A gente tem realmente que aceitar o elogio, agradecer e merecer. Entendi. Então registre. Hoje me deram os parabéns pela pauta escolhida. Hoje meu marido me elogiou porque eu fiz uma comida boa. Hoje no supermercado alguém me parou para falar que minha roupa estava... Enfim, todo elogio que você receber, registre. Os elogios no nosso site, que... Graças a Deus, todos os dias tem muitos elogios. Coisa boa. A gente fica super feliz. Eu e toda a equipe, né? Todo mundo escreve, equipe do Você Bonita. O programa você tá vê ótimo. a energia que você recebe disso? Na hora, Fantástico. Você abre um sorriso, seus olhos se iluminam, seu coração dispara, porque era a ansiedade que a gente tem natural de ser reconhecido, tá? Aí vamos lá. Aí começam as outras pessoas que compõem a nossa vida. É assim, o pessoal fala pra mim, nossa, Lucy, mas tem pessoas que é muito difícil você encontrar qualidade. Tem aquelas, por exemplo, geralmente dentro da família tem uma ou outra que você... Toda família tem. Tem, né? Tem seus percalços. Então o que a gente fala? Começa assim, se você não conseguir encontrar nada de bom naquela pessoa, que eu acho difícil, impossível, mas suponhamos que você tá tão
tão assim divergente com ela que você não consiga ver. Então você simplesmente pode colocar o nome da pessoa e eu gosto muito de você, né? Tenho facilidade em me comunicar com você. Vai indo, até você conseguir descobrir, porque você observar... A gente pode fazer, então, um diário de elogios de todas as pessoas que convivem com a gente? Porque isso aqui, Carol, isso aqui não vai mudar a pessoa, mas vai mudar você. Vai te dar uma maneira nova de encarar as pessoas, de olhar o lado bom, sem cair para o lado da crítica, sem cair pela maledicência, entendeu? Entendi. Então você vai, por exemplo, eu coloquei marido, mas pode ser um namorado, pode ser um amigo, enfim. Isso é só uma citação. O importante é você tentar preencher uma folha de elogios para cada pessoa. Tá. Né? Filhos, uma coisa que ninguém faz, né? Tipo assim, aí você vai para os pais, famílias, para os seus empregados. Empresa que você trabalha, quem lembra de elogiar? A gente sempre pensa em criticar. Verdade. Né? Poxa, o cafezinho lá não tá legal. Mas verdade. Podia ser melhor, legal? Tal coisa podia ser melhor. Podia, mas não tá. Então, mas vamos tratar de elogiar o que tá bom. Sempre tá bom. Tipo, aqui você fala, nossa, eu tenho uma equipe excelente de câmeras. Sim, são os... Minha família. Sua família. Né, amigos? Vocês são minha família. Aí você vai começar a criar o hábito de estender o elogio. Por exemplo, quem hoje em dia elogia o nosso país? Ninguém. Ninguém elogia o nosso país. Se você fizer uma pesquisinha básica aqui dentro, o pessoal lembra de falar de corrupção, disso, mas as coisas boas... Esquece de falar que aqui não tem nenhum problema que envolve a natureza, certo? Não temos guerra, somos pacíficos. Não temos terremoto, não temos, enfim. O nosso quer dizer, agora ar, até tem, né? Em algumas pontinhas por aí tá até acontecendo, mas enfim. Furacão, e a gente tem que lembrar de colocar. Mas, Lucy, o verdadeiro objetivo do Diário dos Elogios é fazer com que a gente possa, para ver se eu entendi, aceitar as outras pessoas, muitas destas pessoas que a gente não tem uma boa convivência, que isso aconteça para que a gente melhore a nossa convivência, para a gente viver melhor com pessoas que muitas vezes não são as nossas melhores amigas. Mas não são porque a gente mesmo não vê nelas uma imagem boa, uma imagem verdadeira daquela pessoa. A gente olha para ela, já vendo, destacando as críticas. Mas e uma pessoa que já nos fez mal, que já nos chateou, que já nos magoou, ela pode estar no nosso diário de elogios? Por quê? É o que eu te falei. Você fazendo isso aqui, você não vai mudar a pessoa. Isso não acredite que você vai... Nossa, o meu marido, de repente, é uma casca grossa, eu vou fazer e ele vai... Não. Entendi. Mas você vai conseguir, através disso, mudar o jeito de vê-lo. Tá. Você vai ressaltar as qualidades. Quem não gosta? Por mais casca grossa que o marido seja, alguma coisa ele tem de bom, senão você não casava com ele. Sim, não é verdade? Dúvida, claro. Então, de repente, ele pode ser um casca grossa com você, mas um excelente pai. E aí você entra... Quando você faz o treinamento e você descobre as qualidades dele, então você vai trabalhar com isso. Você vai começar, porque assim, eu falo, elogio não tem que ficar só na cabeça da gente. Eu não tenho que olhar para você e pensar, nossa, Carol, hoje está tão bonita. Do que me serve eu ficar pensando isso? Nada. Mas eu vou criar um hábito. Nossa, Carol, ficou ótima essa roupa em você hoje. Entendi. Sabe, você não precisa delongar elogios, você não precisa bajular. Porque elogiar, se você olhar lá no nosso dicionário da língua portuguesa... elogiar significa exaltar, aumentar, vangloriar, aplaudir, né? Fortalecer. Então, é isso que eu quero de você, eu não quero te bajular. E você sente a bajulação, porque você vê que não é verdadeiro. O elogio tem que partir de coração, por isso que é importante pôr no caderno primeiro. E ninguém precisa ver o nosso caderno. Não, isso aqui, é o que eu sempre falo, isso tudo é pessoal, entendeu? Eu estou treinando para me tornar uma pessoa melhor. Eu quero olhar para as pessoas e ver o melhor de cada uma. Porque o pior, todo mundo mostra facilmente. E não ter rancor, e não ter raiva, e não ter aquele sentimento de vingança, muitas vezes. O caderno, então, o diário, pode ajudar nisso? Pode, porque quando você identifica o lado positivo da pessoa, então, é o que eu te falei, você vai trabalhar. Aí você pode acrescentar lá o seu caderno dos sonhos, entendeu? Tipo assim, o que você falou, uma pessoa que te fez mal. Como é que eu posso lidar com essa situação? Como é que eu posso transformar isso numa coisa do bem? Acho que o mais importante de qualquer coisa que a gente ensina aqui é transformar as pessoas em pessoas do bem. Perfeito. Não é? Com a gente certeza. fazer coisas que vão melhorar a pessoa em casa, dar ânimo para ela.
Enfim. E a gente vai viver melhor dessa maneira. Ai, com certeza, Não é? Carol. O coração fica leve, fica tudo leve. Olha, a gente vê aqui pelo teu programa, assim, sem abajulação. Agora é um elogio, é um elogio. Mas é verdade, né? É muito bom, As né? pessoas se sentem bem, você elogia todo mundo, você conversa com todo mundo, cumprimenta todo mundo. Pronto. Assim deve ser, eu acho, a vida de todos. Com certeza. Mas eu tenho que encerrar. Eu odeio quando eu tenho que encerrar com a Lucy. Porque eu ficaria aqui com a Lucy o programa inteiro, amanhã, depois de amanhã. Você sabe que você é muito Obrigada, querida. E você querida. volta antes do ano novo, Tô né? sabendo. Então tá bom, a gente sim. quer antes do ano novo. Obrigada, Tá bom, viu? Marquinha, Mais uma obrigada. vez, parabéns pelo seu trabalho, pela Obrigada, iniciativa. amor. O trabalho da Lucy é fantástico. Pra você que viu, assistiu a Lucy hoje pela primeira vez no Você Bonita, ela voltará muitas vezes. Mas se você sentiu essas palavras, batendo forte no seu coração, pode ligar para a Lucy. O telefone da Lucy é o 0 operadora 11 5083 8535 5083 8535. O site www.atitudedeviver.com.br. Essa e outras terapias alternativas que mudam a nossa vida. Muito obrigada, adoro amor. você. Obrigada. Até a próxima. Tá.